Primeiro, quero agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, falando de fotografia, que é um assunto que eu adoro falar, né, que eu gosto sempre tá passando conhecimento e recebendo conhecimento ao mesmo tempo. Meu nome é Adriano Gonçalves, para quem não me conhece, sou fotógrafo já há 24 anos, né, que eu trabalho com fotografia desde 1997, né, e passei por todo o caminho, né, pelo menos que da época, que era aquele caminho fui auxiliar de fotógrafo, fui laboratorista e, enfim, virei fotógrafo em 2001 e de lá para cá tenho buscado cada vez mais colocar uma fotografia buscando a essência da arte, né, no meu trabalho. Pois bem, eu estou aqui para falar com vocês sobre fotografia de retratos, né? Eu sou oriundo da fotografia de moda, oriundo da fotografia de casamento. E só um minutinho. Estão me ouvindo legal aí, Rodrigo? Tá, ok. Eu sou oriundo da fotografia de casamento, mas eu encontrei em um período a fotografia de moda, né? Encontrei na fotografia de moda a possibilidade de mudar o meu conceito fotográfico, né, para estar levando esse conceito para a fotografia de casamento. Porém, em um determinado ponto, eu percebi que, né, o que eu precisava mesmo era colocar arte, né, dentro do meu trabalho. E foi aí que eu comecei a estudar arte no ano de 2009. Desde então, eu tenho encontrado resultados surpreendentes, né, na minha fotografia. Esse estudo ele é aliado com estudo de física, né, que eu vou explicar um pouco para vocês mais ou menos como eu enxergo a luz, a forma que eu vejo a luz, para eu chegar no resultado do trabalho que eu apresento. A minha fotografia ela é baseada unicamente na luz, né, aliás, e arte. Não é impossível encontrar arte, impossível não iluminar a tua fotografia, né? Porque se você baseia a tua imagem em uma fotografia baseada em pós-produção, baseada na câmera que você usa, baseada na lente que você trabalha, você vai continuar, né? Nós continuaremos a essa busca de uma fotografia perfeita, porém, dificilmente nós iremos encontrar. É lógico, não estou dizendo que eu encontrei uma fotografia perfeita. A ideia é adicionar o máximo possível da técnica fotográfica no momento em que eu clico, né? Para que, quando eu terminar, né, levar esse trabalho ao computador, né, que seria o nosso laboratório hoje, que é o nosso laboratório digital, esse trabalho, né, essa fotografia terá o mínimo possível de retoques e etc. Assim eu consigo manter a minha identidade fotográfica. Como eu falei no início, eu vejo a fotografia dessa forma, corpo e ondas, né? O corpo de luz e a onda de luz. Estudando física, aliado com arte, eu consigo fotografar em qualquer situação, eu consigo enxergar a luz e controlar essa luz de uma forma muito simples. Forma essa que está baseada mais ou menos nisso aqui, numa equalização de luz, né? O diafragma, a abertura, controla o corpo. O obturador, né, a velocidade, vai controlar as ondas de luz. Então, seria mais ou menos isso. A luz do sol é o corpo, né? O flash que eu usei nessa fotografia especificamente é o corpo, né? E as ondas ali foi controlada com a velocidade, sincronismo, que é 250. Porém, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, para que vocês entendam. Esse é um vídeo da NASA, que eles filmaram o Sol durante 10 anos. E nesse vídeo aqui, especificamente, vou passar pouca coisa desse vídeo,
especificamente, vocês terão ali uma ideia do que eu estou falando. O Sol, ele é corpo. As ondas eletromagnéticas que ele lança para a Terra, né, são esses... Observem. Isso são ondas. E o corpo de luz que nos ilumina o universo, até onde nós sabemos. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando essa luz chega até nós, estou falando de uma fotografia externa, a forma de fazer esse controle é fechando o meu diafragma para controlar toda essa luz do Sol, tá vendo? Essa bola de Sol, né? E controlar a luz que entra no tempo de exposição com a velocidade, que seria essas ondas eletromagnéticas que o Sol está enviando para nós. Então, com bastante estudo, com vários estudos, né, eu consegui chegar a essa... Corpo e ondas são teorias físicas, não são minhas teorias. Eu apenas encontrei nessa teoria uma forma de controlar a minha fotografia, ok? Voltando para esse slide, eu vou explicar mais ou menos aqui como que ela funciona. Mas o que isso tem a ver com o retrato, especificamente? Tudo. Porque esse controle de luz que eu faço quando eu fotografo noivas, especificamente, controlo a luz artificial com a equalização da luz natural. Ela está presente na fotografia interna também, em estúdio, em qualquer lugar que eu vou fotografar, eu vou basear, né, nesse conceito, nessa teoria fotográfica que eu cheguei. Então, o que acontece? O flash aqui, ele é o corpo de luz, e as ondas eletromagnéticas, no caso, são as luzes de fim de dia. Essa fotografia ainda foi feita em Brasília. Tem a mesma idade do vídeo que eu passei, porque ela é uma fotografia de 2009. Então, a velocidade de sincronismo lenta, eu consegui capturar a luz. Então, é o seguinte, ondas eu capturo com velocidade, corpo é o meu flash. Então, eu vou adiantar um pouquinho, porque quem já ouviu as minhas palestras já viram essa explicação. E o que mais, aonde mais eu vou basear, né, a minha fotografia? Por que falo minha fotografia? Porque eu trabalho unicamente baseado no meu conceito fotográfico, avaliando os meus acertos e os meus erros, para que no próximo trabalho ou na próxima fotografia eu consiga fazer essas correções. Eu não trabalho com uma fotografia voltada para a moda do momento. Eu tento fazer uma imagem atemporal. O que é uma imagem atemporal? Se eu postar qualquer fotografia, inclusive duas fotografias, uma fotografia que eu mostrei anteriormente, eu postei recentemente no meu Instagram, e as pessoas olham para essa imagem, né, e acham, né, no caso, recebem como se fosse uma fotografia feita hoje. Então, isso é uma fotografia atemporal. Todos os dias que você postar daqui 10 anos, ela continua sendo uma fotografia do momento, entendeu? Agora, quando eu busco conceitos de momento, que é conceitos de tratamento de imagem, conceitos de cores excessivas e etc., né, sem respeitar o que eu estou falando agora, a cor da minha fotografia, e sempre buscando ali o que está sendo feito ou no mercado nacional ou no mercado internacional, eu não terei identidade fotográfica. Então, eu aconselho a você que está me ouvindo a buscar a tua identidade fotográfica. Como que eu encontro a identidade fotográfica, Adriano? Cara, é muito simples. É muito simples. É como fazer um 3x4. O 3x4, o meu 3x4, o 3x4 feito da minha pessoa pertence a mim. O 3x4 feito do meu irmão pertence a ele. Por mais que se nós colocarmos a mesma roupa, embora nós nos parecemos, mas nós somos bem parecidos, porém temos traços diferentes. Entendeu? Somos irmãos, somos parecidos. Mas tem traços que vai nos diferenciar. E é isso que eu quero te dizer. Entendeu? O seu DNA é diferente do DNA de outra pessoa. A tua fotografia precisa ter o teu DNA, a tua identidade. E para você chegar na tua identidade fotográfica, você precisa abrir mão de tudo que está sendo feito para que você possa, né,
experimentar, no caso, o novo que sai da tua mente, né? O novo criado por ti. Né? Então, voltando aqui, tomando as cores, sabemos todas as combinações primárias, né, das 3 cores primárias que nós aprendemos na 4ª, 3ª série. O show da Luna tem ali, se você pesquisa na internet sobre o show da Luna, sobre cores, que ela vai explicar bem essas misturas das cores para que você consiga entender bem. Porque nós, como fotógrafos, nós temos obrigação de saber um pouco sobre cores e muito sobre luz, ou os dois, porque a cor e a luz, elas caminham juntos. Concorda? Então, as 3 cores em excesso, todas as cores em excesso, perdão, ela vai formar o preto. Né? E as cores com combinações exatas, elas vai acabar formando o branco. E, a partir daí, nós precisamos entender que as ondas eletromagnéticas, como eu estava falando anteriormente, as ondas do Sol, o Sol, no caso, a luz branca, ela vai transmitir 3 cores especificamente, que é o vermelho, o azul e o verde. Né? Então, nós só conseguimos enxergar o vermelho porque existe uma luz vermelha que reflete em uma roupa especificamente vermelha e assim por diante. Né? Porém, todas essas combinações que eu estava falando, ela acaba perseguindo o verde. Né? Então, quando nós fazemos aquela mistura, nós chegamos no amarelo, né? Chegamos no azul, e o verde ele vai cada vez mais perdendo a intensidade e o valor dele no universo, ou, digamos, né, no ambiente externo ou interno, porque, geralmente, né, nós enxergamos duas cores, azul e vermelho. São as 2 cores que vai estar presente nos nossos olhos, especificamente. Faça um teste quando você estiver andando na rua, você vai observar algo vermelho, olha para esse vermelho por 3 segundos ou 5 segundos, que pode ser nesse exato momento dentro da tua casa, você pode olhar para esse vermelho aqui por 5 segundos e procura dentro da tua casa o que tem de vermelho, que passou despercebido. Assim você faz com amarelo, com verde e com rosa. E se você fizer, no caso, esse exercício que eu estou te falando, você vai conseguir enxergar colorido. E se você, no caso, fizer esse mesmo exercício olhando para o branco ou o preto, você volta a enxergar cores, né? Porque nós enxergamos cores. Infelizmente, nós não conseguimos enxergar o colorido, né? Se não fizer esse exercício. Em seguida, terminando, estava falando aqui sobre o verde, né? O verde ele é prejudicado em dias com sol, e porque nós temos ali os raios, no caso, o aditivo azul e vermelho, que faz com que o verde fique um pouco mais amarelo, diferente desse verde aqui, que é no mesmo lugar, né, em dias nublados. Você pode observar que o verde está mais em evidência. Mas o que eu quero dizer sobre cores é sobre o balanço de branco, né, que é a forma que eu faço meu balanço de branco, para, em seguida, nós passarmos ali para os retratos em si. Então, o balanço de branco, especificamente, a forma que eu utilizo para chegar à cor da minha foto, porque o que eu quero? Eu quero uma fotografia mais próxima do real, né? E para eu chegar mais próximo do real possível, eu tenho que entender do balanço de branco. Meu balanço de branco ele é baseado, eu trabalho o balanço de branco no balanço automático, no BKT ali, e adiciono o verde ao limite. Então, o que acontece? Por que eu faço isso? Eu adiciono o verde ao limite porque as cores do espectro, como eu estava falando anteriormente, o verde é perseguido. Automaticamente, quando eu fotografar, né, fazendo a minha base em Kelvin, vai entrar azul ou vermelho. Então, recebendo a luz do dia ou a luz do flash, que é azul, que é fria, eu terei uma fotografia sempre vermelha.
Quando eu faço esse balanço de branco, levando o verde ao limite, eu vou receber luz vermelha e luz azul na minha fotografia e eu consigo aproximar do real, porque quando entrar o verde em excesso, no caso, quando entrar o vermelho e o azul, o verde em excesso, eles vão fazer o balanço, porque o balanço de branco está no automático, né? E o automático, especificamente, ele joga azul e vermelho, né? Então, se você observar, a tua fotografia, ela sempre vai estar puxando para o vermelho. Por mais que você faça uma correção impecável no computador, quando você fizer uma ampliação, ela vai estar puxando para o vermelho. Então, a minha fotografia especificamente, no meu tratamento de imagem, eu sempre vou dar mais um pouquinho, vou adicionar um pouco mais de verde, para que, quando eu fizer uma ampliação, o azul que nós temos das lâmpadas da nossa casa, que é uma luz branca, e a luz branca ela recebe um pouco mais de azul e de vermelho, ela vai estar em contato com o verde do papel, e ela vai fazer essa correção e a imagem fica exata. Então, e a arte, né? A arte, especificamente, é um dos meus estudos. Hoje é o meu principal estudo, né? Está baseado em arte e cinema, né? Para que eu consiga fotografar em qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer assunto, especificamente conseguindo tirar, né, o máximo, né, do meu trabalho. Então, agora eu vou colocar aqui uns slides, algumas fotografias. Só um minuto. Separei alguns retratos onde eu vou apresentar para vocês. Vou deixar ele passando aqui, passando os slides, e vou explicar para vocês mais ou menos como que funciona a fotografia de retrato. A fotografia de retrato é igual a qualquer outra fotografia, né? Porém, existe alguns... Falando da fotografia de noivas, né? Existe alguma diferença. Por quê? Quando eu fotografo a noiva, eu tenho uma história pronta, concorda? Então, quando eu mudo, eu só vou mudar especificamente a pessoa, porém, a história é a mesma. Tendo a mesma história, eu terei, né, que, às vezes, até eu posso utilizar a mesma luz, né, a luz que eu utilizei no ensaio anterior, eu posso utilizar no ensaio de hoje. É lógico que vai dar uma diferença, porque cada pessoa, depois eu vou explicar isso, cada pessoa tem, no caso, ela recebe uma luz diferente. Eu não vou conseguir fotografar 5 pessoas com a mesma luz e conseguir encontrar a mesma beleza nas 5 pessoas. Isso vai acontecer bem quando você faz uma fotografia de grupo, e sempre vai ter uma ou duas pessoas que estará melhor que as demais. Porque a luz, ela é específica para cada um. Né? Cada pessoa, ela tem, é como uma digital luminosa, vou dizer assim. Né? Tanto que existe uma questão, né, no caso que eu gosto de falar, uma frase que eu gosto de falar, que é: não existe pessoa feia, existe pessoa mal iluminada. Né? Então é o seguinte, a fotografia, quando ela é mal iluminada, especificamente, né, quando ela é mal iluminada, ninguém ficará bem nessa imagem. Dificilmente alguém vai ficar bem nessa imagem se você não souber encontrar a imagem da pessoa, né, que você fotografa. Então, toda fotografia parte de uma ideia, e a partir dessa ideia, você vai, né, no caso, eu, especificamente, vou trabalhar buscando cores, trabalho mãos, né, é importante trabalhar com mãos, e trabalhar também, buscar o mínimo possível de interferência na pessoa que você fotografa, para que ela continue sendo ela. Porque quando eu faço um retrato que eu faço uma correção exagerada, né, tanto em pele
quanto, né, uma correção exagerada na pele da pessoa, ou especificamente mudando todos os traços, né, dessa pessoa, de quem você fotografou, ela vai ficar irreconhecível especificamente para ela. Então, a ideia é fotografar trabalhando o perfil individual de cada fotografado. Sendo assim, você vai conseguir encontrar uma imagem que é, no caso, a cara idêntica de quem você fotografou. Mas existem algumas questões que facilita a fotografia, né? Então, o que eu vou dizer aqui? O slide acabou de voltar. Então, aqui, eu vou dar uma pausa aqui. Esse aqui, o nome desse senhor é Xixo. O Xixo, ele é um artesão bastante conhecido na cidade de Gramado. Essa imagem, especificamente, eu fiz para uma exposição fotográfica que eu faço. Todo ano eu faço uma exposição de retratos de pessoas. E, utilizando o retrato, é uma forma de entrar no mercado, cada dia mais, manter o seu nome, pessoas falando de você, né? 20 pessoas falando de você todo ano, contando com o número de pessoas que vai nessa exposição, na abertura da exposição, porque precisa ser feita uma abertura de uma exposição para que seja apresentado a tua obra e que você seja apresentado como artista. Entenda. Mas voltando aqui, depois nesse quesito, ele é um artesão e há muitos anos atrás, o Kikito, que é a premiação do Festival de Cinema, ele era feito de madeira, né, que foi criado pela Anneliese Rosenfeld, que foi a criadora do Kikito, especificamente. E há muitos anos atrás ele era entregue, a premiação era feita de madeira, depois mudou agora para, não sei qual o material, não vou arriscar aqui não, mas mudou já alguns anos que não é mais de madeira. E ele foi uma das pessoas, né, foi o artesão, na verdade, que por muitos anos que esculpiu o Kikito na madeira, e ele é um aluno, né, da Anneliese Rosenfeld. Né? Então, o Kikito representa, ele é um artesão, né, como vocês veem, só que o Kikito ele tem uma representatividade grande na vida do Xixo. Então, o que é a ideia? Então, é o seguinte, é aquela questão de identidade. Vou fazer um retrato onde eu posso mostrar o artista, a obra e a identidade dele, porque ele é conhecido como Xixo, artesão que fez, no caso, artesão do Kikito, né? Então, do Kikito, no caso do Festival de Cinema. A ideia é mostrar que ele está à sombra. Então, retratos de jovens, né? Retrato aqui de homem. É lógico que vocês perceberam que é um homem, né? Mas a questão que eu quero dizer é que quando se fotografa pessoas, por exemplo, que existe, no caso, uma identidade, o caso dele, ele é um jornalista, né, também bastante conhecido aqui na cidade. O que acontece? Eu preciso encontrar algo que irá identificar ele como jornalista. Poderia ter uma máquina de escrever, mas eu pesquisei as cores do jornalismo, e as cores do jornalismo é azul. Por isso eu trabalhei um fundo azul nessa imagem especificamente, para que, né, pudesse identificar isso, porque são mensagens deixadas na imagem que especificamente quem não conhece o Wilton não vai entender qual é a ideia do fundo azul. Mas quem sabe que o Wilton é um jornalista vai, né, obviamente entenderá, e que sabe também, que conhece as cores, a cor que representa o jornalismo, saberá que esse fundo azul está, no caso, conversando com a imagem dele. E a outra questão de um retrato, falando especificamente técnica,
observar que eu fiz uma fotografia dele utilizando óculos e tenho que trabalhar uma luz que você observa, tá? Uma luz vindo do alto, onde essa luz não atrapalha, no caso, não reflete e não aparece nos óculos dele, tá? Da mesma forma, que é um pastor. E a questão também, voltando a falar da identidade. Quando há um elemento de composição para nós podermos adicionar na nossa imagem, melhora. Então, isso pode ser um instrumento musical, um animal, tudo que você puder, ou até mesmo uma roupa que vá identificar, né, de identidade, que possa mostrar de que grupo essa pessoa faz, né, que possa mostrar a preferência musical, ou sei lá. Isso vai facilitar bem na hora de identificar a pessoa. De identificar, no caso, e de identificar a pessoa especificamente, ali, quando ela receber, ela vai se sentir bem na imagem. E a minha parte como artista, eu preciso criar algo que dê a ele como artista, né, não só uma fotografia segurando um violino especificamente. Esse é o Alan Diolino, ele é o criador da Orquestra Sinfônica da cidade de Gramado. E era também o secretário da Cultura da cidade até pouco tempo. Eu criei, especificamente nessa fotografia, uma luz que dá a entender que ele está no palco, por isso que eu utilizei uma luz colorida. Né? Eu coloquei uma luz vermelha à direita, ou à esquerda, perdão, e uma luz azul à direita. Né? Um retrato que, no caso, ele é um empreendedor, então não tem algo muito difícil, um retrato da pessoa, né? Não tem a luz que é utilizada nele, que eu usei, né? Uma luz que irá valorizar o perfil, a lente especificamente, mais à frente quero falar de lente, quero falar da luz também, né? Para cada pessoa, que eu comecei a falar, mas eu não concluí. E quero também falar um pouquinho de direção de rosto, para que vocês entendam mais ou menos como posicionar o rosto da pessoa, sendo no retrato ou não. 17h58. Ah, não, tô terminando. Pode, no caso, pode me interromper a hora que você quiser. Tá? Não, tá bem. Retomando, foto de senhoras, retrato de senhoras, é interessante trabalhar mãos. Eu gosto de trabalhar mãos. Né? As mãos, ela dá algo mais sublime na imagem. Né? Então, nem só mulheres como homens eu gosto de trabalhar mãos. Especificamente, existe uma forma onde eu irei dar movimentos mais agressivos e movimentos mais suaves. Então, quando eu fotografo mulheres, por exemplo, senhoras, é um movimento mais suave. Homem, um movimento mais agressivo, mas sem sair ali, né, como é que eu vou te falar? Sem deixar a fotografia muito... sem uma conotação poética. Né? Identidade. Observe mãos. Né? Queria que vocês observassem bem que eu gosto de utilizar as mãos. Observem o olhar dela. Né? Também de óculos. Então, todo aquele trabalho para que não tenha uma reflexão, um reflexo no olho dela. Anteriormente, vocês viram o que eu falei antes sobre corpo e ondas. Né? Mas o que tem a ver com o retrato? Tudo a ver. Eu tenho um fundo especificamente escuro, porque eu isolei toda a luz do fundo com uma velocidade bem rápida. Sendo assim, eu consigo ter um fundo escuro. Então, eu isolei as ondas. Seria a mesma coisa que eu fizesse numa fotografia contra o sol. Essa aqui, da mesma forma, com uma velocidade um pouco mais rápida, com um pouco de luz ao fundo. E, voltando a falar das mãos, observe como singela fica, né? Como que
eu gosto dessas mãos, né, desse sorriso, mantendo a característica dela, mantendo todas as rugas, porque cada ruga dessa senhora, né, é uma história de vida, concorda? Ela é cada ano após ano, né? Eu já estou com 42 anos, então ano após ano eu tenho recebido um pouquinho mais de ruga e eu quero manter essa ruga no rosto. Então, aquelas ideias que nós tínhamos anterior, né, que ainda está aí de fazer um tratamento, né, pegar a tua fotografia e deixar essa imagem com bastante filtros e etc. Isso não, eu creio que no futuro as pessoas irão querer ter uma imagem com uma cor mais real, as pessoas irão querer ser ela mesma, né? Então por isso que eu particularmente cada dia venho diminuindo mais essa interferência, né? A interferência na pele ou na imagem da pessoa. A cor, eu sempre vou trabalhar as cores da imagem buscando o máximo possível de realidade. Como eu estava dizendo anteriormente, sobre a exposição fotográfica, eu faço exposições fotográficas aqui na cidade que eu moro e é uma forma, estava falando sobre do casamento ao retrato, né? Uma forma de você se posicionar. Eu não faço isso no momento da pandemia. Já tem um bom tempo que eu faço, que eu trabalho com essa ideia. E faz muito tempo que eu trabalho com essa ideia, e por isso durante esse período de pandemia, eu me posiciono cada dia mais. Né? Eu estou me posicionando cada dia mais. Porque eu tenho já um trabalho que foi feito já há algum tempo, e baseado ao fundo ali, eu tenho um retrato da exposição chamada Anjos, que é a única mostra fotográfica do tipo no mundo hoje. E agora eu vou postar para vocês aqui a finalidade dos retratos, né? Então, a ideia é exposição fotográfica. E essa exposição fotográfica já, né, tem que ter uma abertura. Oi, aqui
Então, voltando aqui ao retrato especificamente, eu faço retrato para exposições fotográficas, né? Esse retrato especificamente aqui foi feito para uma exposição chamada AC, esses dois retratos aqui, que era o que seria, o que você seria, né? Digamos, esse é um músico, ele é um cantor gaúcho aqui, e ele seria vaqueiro, então eu criei todo o cenário, um estúdio, mostrando um pôr do sol, o vermelho da bandeira do Rio Grande do Sul aqui atrás, aonde ele está, né? A ideia é fazer com que ele pareça que está em um pôr do sol, e a única forma de fazer era em estúdio, né? Porque eu estava na capital de Porto Alegre. Essa outra fotografia, ele também é um vocalista de uma banda, e ele gostaria de ser, o sonho dele era ser piloto de caça. E eu trabalhei a imagem, busquei uma forma de transformar ele em um piloto de caça, fiz esse retrato dentro do estúdio, trabalhando com luz e lembra de cores? Combinação de cores. E essa combinação das cores fez com que e trabalhando também, né, não tinha uma máquina de fumaça especificamente, eu utilizei um extintor para dar essa explosão, né? Então, essa foi a ideia e eu atingi o objetivo final, né? Eu tenho outras exposições, chamada Notáveis Mulheres de Gramado, uma outra exposição que eu criei aqui na cidade, aonde vocês podem ir no meu Instagram, @AdrianoGonçalvesFotografia, que terá vídeos ali falando sobre essa exposição, vocês terão uma noção do que é. Por quê? Eu utilizei a arte, o retrato, para me posicionar como artista. Eu sou fotógrafo de casamento, concorda? Só que eu preciso criar algo diferente da fotografia de casamento para que eu me posicione cada dia mais, para que as pessoas só não lembrem de mim quando necessitarem de uma fotografia de casamento. Sendo assim, eu consigo me posicionar. Eu estou preparado. Lembra, eu comecei em 2017 esse projeto que representa essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? Então, assim, e inclusive está sendo exposta hoje na rodoviária de Florianópolis e logo irá para Brasília. Fique atento. Então, o que acontece? O retrato me dá a possibilidade de me posicionar diferente, né, de uma forma diferente do mercado de fotografia. Podemos falar, Clebão. E aí, Adriano? Cara, que bom te ver. Bom te ver também, professor. Tá ouvindo direitinho aí? Tô ouvindo. Bacana. Olha, eu não sou de rasgar seda não, tá? Mas você é o melhor monstrinho que eu já criei. Ô, professor. Ó. Eu não citei, né? Mas assim, por tempo rápido, porém, eu sou eu tive uma percepção de iluminação diferente. O Kleber tem tudo a ver, assim. É lógico, em relação à iluminação, em relação à arte. Eu tive uma percepção de iluminação totalmente, né, diferente a partir do momento que eu fiz um curso com o Kleber, né, onde eu já tinha uma busca já na época, 9 anos estudando, mas não conseguia encontrar e nem ver a imagem da forma que ela era, né, poder criar mesmo, antes mesmo do clique, porque a ideia é criar, como pegar um papel em branco ou um quadro negro com um giz na mão e você começar a desenhar, né, com a mente e iluminando, no caso, criando as imagens com a luz. E o Kleber é uma das pessoas que... foi a pessoa que me deu essa possibilidade, que me ensinou, né, que me mostrou o caminho correto. Agora, sobre arte, sobre exposições, eu fui convidado a expor na Bienal de Arte de Brasília em 2009, então há 13 anos atrás, pelo Kleber Medeiros. E a partir daí eu não parei mais de buscar, no caso, de fazer exposições com o meu trabalho.
eu consegui expor minhas fotografias de noivas, eu exponho as fotografias em galerias de arte, desde então, desde 2009. Então, exponho imagens em galerias pelo Brasil, já expus Assembleia Legislativa de Florianópolis, também expus metrô de São Paulo, em diversas galerias pelo Brasil, em outras cidades menores especificamente, e também já tive a oportunidade de expor uma fotografia na galeria, né, no Carrossel do Louvre, na França. Né? Então, assim, essa veia de artista também veio... Adriano, agora eu vou te interromper um pouquinho para contar um pouquinho de quando a gente se conheceu, né? Lá em 2006 ou 2007, eu não me recordo muito bem. 2006. 2006, né? Pois é. Eu me lembro que você fez o curso de fotografia de moda comigo. Isso. E aí eu me lembro que o trabalho final, enquanto todo mundo estava pensando o que eu vou fazer, querendo receitas de bolo, reproduzir aquilo lá, você simplesmente pegou algo do seu universo e transpôs para o mundo da moda. Você vestiu a então campeã mundial de Wushu, salvo engano, a Paulinha Midami, né? Com luvas de boxe, espada e vestido de noiva. E fez um ensaio sensacional. Ali você mesclou a moda com o casamento e ficou uma coisa muito fora da curva, sensacional, chamou a atenção de todos. E do que eu me lembro, foi quando eu percebi, poxa, esse menino vai longe, o negócio vai disparar. E você sempre teve esse feeling para poder transpor técnicas e migrar entre categorias com uma facilidade muito grande. O que eu acredito que tenha te feito sentir menos os efeitos da pandemia, né? No período que ninguém está casando, está convidando e tal, você está emplacando projetos e está sendo lembrado o tempo todo, Brasil afora e muito mais. Eu me recordo quando você foi as 2 vezes ao Japão também, fez uma sensação incrível, sem precedentes assim, de brasileiros por lá, né? Foi muito bacana, até então, nos representou brasileiro muito tinha bem. ido ao Japão, no Star Workshop. Eu fui o primeiro fotógrafo brasileiro ao Japão no Star Workshop, então todos os outros brasileiros que foram ao Japão foi após a minha ida e a abertura do mercado, no caso da fotografia brasileira, através do meu trabalho, né, para a comunidade brasileira no Japão. Muito bom. O que você pode dizer para os espectadores aí a respeito da interdisciplinaridade de segmentos na fotografia? O que te facilitou você ter conhecimento em diversas áreas para poder ter um certo surfar tranquilo, mesmo nessas ondas meio baixas de pandemia? A fotografia, a minha visão da fotografia é que ela é fotografia apenas. Mas para alcançar, no caso, essa fotografia e ter essa percepção, você precisa ter uma noção, ou aliás, nem só noção, eu acho que o domínio, porque eu acho que é um dever do fotógrafo dominar a luz. Esse é o dever principal, eu preciso dominar a luz. Eu não posso apanhar para matéria-prima do meu... Né? Então, beleza, eu sou cozinheiro e vou perder para o fogo, entendeu? Para a temperatura da panela, eu não posso perder, eu não posso deixar o alho queimar, porque vai mudar o tempero. Né? Então é o seguinte, o cozinheiro, né, existe uma diferença, vou colocar aqui algo que eu chamo de teoria do pão com ovo, que seria, quando eu não conheço, que eu não sei cozinhar, eu recebo um pão com ovo, eu vou fritar o ovo e colocar dentro do pão. Mas se eu tiver conhecimento de causa na área de gastronomia, eu vou transformar isso em um omelete com uma torrada. É bem diferente. Vai dar um trabalhozinho a mais fazer a torrada? Sim. Porém, mas eu sei fazer a torrada. Então, eu me recuso a comer um pão com ovo. Mas você convence o seu cliente com o conceito. E quando você mostra o conceito, você mostra que com a técnica você faz qualquer coisa. Você não convence para depois o cliente olhar, mas não era bem isso que eu entendi que você fosse fazer. E no seu caso não, você desenha a luz antes, você mostra o que você vai fazer
e não decepciona. Eu acho que isso é bacana, você embasar o que você pretende produzir e produzir uma coisa até superando expectativas sempre. Porque, professor, esse mix, por exemplo, voltando a falar da fotografia, como é fotografar gastronomia, como é fotografar criança, retratos, noivas, moda, publicidade, trabalhando com iluminação que eu comecei a criar na fotografia de casamento, porque a minha base especificamente é técnica fotográfica. Então, eu entendi que a luz ela é controlada. Então, eu posso controlar essa luz, sabendo controlar essa luz, eu consigo adicionar em qualquer fotografia especificamente, né? Então, assim, não necessariamente eu preciso... e um outro problema também que eu acho do pessoal não conseguirem fazer a fotografia, qualquer fotografia, utilizando a técnica que ele conhece, é justamente esse mix de técnicas e tratamentos que existem hoje, entendeu? E aquela coisa chamada Google. Então, tudo dá um Google, né? Então, a fotografia não é o iFood, especificamente, a técnica não é tipo iFood, tá com fome, liga e pega, né? Então, é o seguinte, tem que analisar o que tu fez, né? Se eu tiver que receber uma fotografia especificamente de alianças para fazer, se eu não tiver feito essa fotografia, eu vou buscar uma forma, eu vou ficar uma noite acordada, se for preciso, pensando de que forma eu vou fotografar essa aliança, e vou fotografar e vou errar. Porque se eu errar, eu tenho mais possibilidade de acertar, porque na próxima vez que eu fizer essa fotografia da aliança, eu sei onde eu errei. Porque quando eu vou seguindo o caminho, é como subir o Pão de Açúcar de bondinho e acaba a energia, tu tem que descer a pé, como que eu vou fazer? Eu não conheço o caminho. Ou como sempre andar com GPS. Adriano, você vai se perder, você não sabe voltar para casa. Infelizmente o nosso deadline chegou, foi muito bom, fica aqui aberto o convite para outras atividades que venhamos a desenvolver. Sempre bom conversar com você. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma interação para fazer no chat, aproveita, depois o Adriano responde, a gente procura fazer a ponte. É isso aí, muito obrigado a todos pela audiência. Obrigado, Adriano. Eu que agradeço, professor. Tamo junto. Sigam-me no Instagram, pessoal, @Adriano Gonçalves Fotografia. E ali a gente vai saber um pouco mais sobre o meu trabalho e logo, logo estarei postando vídeos com bastante dicas de fotografias para vocês. Maravilha. Agradeço pela oportunidade, estou sempre... Muito obrigada ao Adriano Gonçalves, que palestrou do casamento ao retrato, adaptações aos novos tempos. Muito obrigada pela sua participação, Adriano.